Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã até você, sua família, o seu trabalho, no seu veículo, com o programa Cristo no Lar, nas ondas do rádio da Café FM 98.9. Que mais uma vez, nesse dia de hoje, nos seja dado a graça de Deus de viver esse dia que nos concede mais uma graça para que assim possamos caminhar sempre na sua presença, sob a luz da sua palavra, do amor de Deus para todos nós. Hoje celebramos na liturgia da igreja São Miguel, Gabriel e Rafael, são os arcanjos, né? E que nós possamos então continuar vivendo na sua presença, no amor de Deus, anunciando, testemunhando a boa nova do Reino. Minha saudação a você de longe, você de perto, você internauta, você que nos acompanha, né, sintonizado aqui e acolá, você de nossas paróquias e cidades circunvizinhas. Um bom dia a todos e que nesta manhã nós possamos responder com a vida, na alegria, no sim, na dinâmica, no prazer de viver a vida que Deus concede a cada um de nós. Queremos nesse dia de hoje parabenizar, né, abraçar aí pelos 33 anos de vida matrimonial celebrado hoje, né, do Tunico e a Mariinha, que estão celebrando e agradecendo a Deus por esses 33 anos de vida matrimonial. E que a graça de Deus, que a proteção da Sagrada Família de Nazaré nos conduza sempre na alegria, na fidelidade, na missão que Deus confiou a cada um e a todos os casais, aqueles que assumiram e assumem a vida matrimonial. Vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Disseram que você já era uma quimera que já passou. Disseram que na Galileia nem sequer a ideia de você ficou. Os homens ainda fazem guerra e fazem pouco caso do que você diz. Amor como você viveu, o mundo esqueceu, porém não é feliz. E nem no fundo do mar, e nem no espaço a girar, ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis. Disseram que uma nova era, sem ter quimera, já despontou. Disseram que uma nova aurora já raiou lá fora e que você passou. Pra festejar a liberdade, nas maternidades matam 1000 bebês. Milhões por uma fantasia, enquanto falta o pão na casa de um irmão. E nem no fundo do mar, e nem no espaço a girar, ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis.
Muito bem, vamos então continuar nossa reflexão. Estamos aí, né? Quase terminando o mês de setembro, assim conhecido o mês da Bíblia. E nós estamos meditando a carta de São Paulo aos Efésios. Vestir-se de uma nova humanidade é o convite, capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 24. E durante todo esse mês nós estamos então meditando, refletindo, passando, né, uma pequena e breve reflexão. E a última reflexão nós estávamos comentando, somos chamados à unidade em Cristo, né? Que é tão essencial e é uma marca da Igreja Católica, né? A única marcada pela esta unidade, por essa unidade. E justamente o capítulo 4, ele tem como tema central da carta aos Efésios a unidade do corpo de Cristo. Então, um apelo para que a comunidade se comporte de modo digno à vocação que recebeu. Olhem, importantíssimo isso. Uma comunidade que se torne e se comporte de forma digna à vocação que recebeu. A vocação, né, diz aí o capítulo 4, versículo 1, da carta de São Paulo aos Efésios. Então, os cristãos devem suportar-se uns aos outros no amor. E assim conservar esta unidade, que é uma experiência única, né? Que é uma experiência nossa de unidade. A mesma igreja, a mesma comunidade cristã, aonde quer que ela esteja, regida por Cristo, que é a cabeça da igreja, né? E nós, como membros das comunidades, como comunidade povo de Deus, trilhamos o caminho para a realização dessa unidade. Então, os cristãos, diz a expressão, né, interessante São Paulo, suportai-vos uns aos outros no amor, numa experiência fundante que define a experiência de Deus na vida de quem crê, de quem acredita nessa presença de Deus. Então, manter laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Então, qualquer voz, né, qualquer situação e tempo de trevas que nós passamos, vivemos, né, vozes que desentoaram, vozes que dividiram, vozes que causou a discórdia, a separação, a divisão, que causou escândalo. E a palavra de Deus é muito clara, né? Se causar escândalo, é melhor que marre uma pedra de moinho e esteja lançado no fundo do rio, no fundo d'água. Porque a unidade de Cristo, do corpo de Cristo, não pode dividir a sua igreja. Então, realidade, pessoas que querem dividir, não querem viver na unidade, não querem somar para essa unidade, não pode ser digno de ser chamado de cristão, embora diga que creia, embora diga que acredite. Então, por isso, todas as religiões também terão que responder diante de Deus quando em nome dele causou discórdia, quando em nome dele causou divisão, quando em nome dele pensou que seria uma realidade superior, melhor e maior, e assim causou a quebra da unidade, que é o corpo de Cristo, que é a proposta de Cristo para nós. E é a ação do Espírito Santo, que nasce dessa ação do Espírito Santo e pela ação dele, que nasce a igreja, que é o corpo de Cristo, a continuadora de sua missão, que caminha no mundo na certeza de participar da glória eterna. Então, caros irmãos e irmãs, é importante salientar que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, diz São Paulo nessa carta aos Efésios. Deus, o Pai, é a fonte da unidade da comunidade. E conclui com a grande meta para as comunidades, para toda a igreja, que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para que assim possamos chegar a ser o ser humano perfeito, veja bem, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. Por isso lembrava no início, né? Cristo é a cabeça da igreja. E a partir disso, dessa realidade, nós então procuramos viver na unidade do corpo de Cristo. Qualquer pessoa que fale o contrário disso, ou que viva o contrário disso, rompe esta unidade, quebra esta unidade. Então é preciso chegar à maturidade da fé, que é um desafio para as nossas comunidades, né? Que é um desafio que nós podemos viver e realizar, procurar viver
mas é a exigência que tem para continuarmos sendo a Igreja de Cristo. Ora, no nosso país, 90% do povo é batizado, mas apenas entre 10% e 15% são praticantes, ou seja, testemunham publicamente a sua fé. Dá uma resposta concreta e coerente da fé. Por isso alguém dizia uma expressão, né? Temos muitos pagãos batizados, né? Pessoas batizadas, mas com práticas pagãs, inclusive da ausência da comunidade cristã, que constitui o corpo de Cristo, que é a cabeça, Jesus sendo a cabeça. Então temos muitas pessoas batizadas, inclusive que se dizem, por exemplo, católicas, mas que não se reconhecem como igreja, não tem compromisso com a comunidade. É uma parcela grande, né, que é refém de uma mentalidade clerical que dificulta às vezes também, é importante dizer isso, né, a corresponsabilidade, a participação do leigo como sujeito eclesial, como alguém que seja importante e é importante para a vida, para a missão, para a realização do reino de Deus. E é preciso despertar isso, é preciso estar atento a isso, porque não basta ser só batizado, né? O batismo, que é um sacramento que imprime caráter, ele exige de nós, na sua essência, a imersão na vida de fé da comunidade, de nos estar sintonizado, dedicado dentro da vida de fé de uma comunidade. Então nós temos muitos cristãos leigos e leigas que reduzem o ser cristão a simplesmente uma missa dominical ou assumir uma tarefa no interior da igreja, os leigos assim chamados, né, expressão até interessante, de sacristia, mas ainda imaturos na fé. É preciso amadurecer, é preciso crer e crendo na vida. Então o cultivo constante do encontro com a palavra de Deus conduz a comunidade para a maturidade nesta fé. E a igreja será tanto mais unida quanto mais fiel à palavra de Deus. Porque o que gera divisões, as rixas, rivalidades, é justamente o distanciamento da palavra de Deus. Porque toda pessoa séria e honesta que tem um contato com a palavra de Deus, ela não vai causar divisão no meio da comunidade, embora se diga cristão, embora se diga praticante da fé. Porque a superficialidade em que é praticada na vida, devido à ausência da palavra de Deus. Os frutos do desvio, como leitura fundamentalista da Bíblia, por exemplo, é uma dessas, né? Que se apega à letra e não percebe a ação do Espírito. Nem o Espírito de Deus consegue falar ao coração e à mente, porque é fundamentalista. E muitas vezes fundamentalismo no que interessa, e não naquilo que deve ser. Uma leitura muito intimista, né? Individualista, que fecha a pessoa em torno de si mesmo, ou da família, e não consegue contemplar o todo da realidade, que é a família cristã, a comunidade. Então a palavra de Deus nasce do chão da vida da comunidade e das comunidades para iluminar, para alimentar a vida da comunidade. Então a palavra cria o corpo eucarístico, que é a comunidade, e celebramos a Eucaristia para alimentar este corpo, que é a vida da comunidade. E a palavra de Deus sempre tem resposta para os nossos questionamentos. A palavra de Deus é sempre luz para a nossa vida. Então vale perguntar aqui o que o autor dessa carta diria para as nossas comunidades hoje. Você que nos acompanha, que nos escuta, você que tem a prática de fé, você que não tem a prática de fé, do compromisso com a comunidade. O que diria para os cristãos, né, que não conseguem exercer o perdão, a misericórdia, para os que insistem em dividir a comunidade no uso da violência, da fala, da agressão, né, porque é uma forma de agredir? Aqueles que defendem, que lutam pelas armas. O que diria São Paulo para quem diz que crer em Deus, mas acha também que tem que ter uma resposta de violência, de brutalidade, de ignorância, porque não há outra adjetiva, não dá, a não ser esse, uma vez que a palavra de Deus nos prega justamente o diferente, o contrário. O que diria para nós, os que ainda não superaram os preconceitos contra o pobre, contra os negros, contra os homossexuais, contra as pessoas que sofrem, e insistem em atitudes de aporofobia, ou seja, ódio aos pobres, às pessoas, de racismo, de violência às mulheres?
O que o autor da carta diria para as nossas comunidades? Que nesses tipos de comportamento se distanciam. Se distanciaram, né, dos grupos, aqui na nossa realidade, né, dos grupos de reflexão, ou do círculo bíblico assim chamado, que se distanciaram do cultivo semanal do encontro com o Senhor, nas Escrituras e na Eucaristia, porque quando celebramos, nós frequentamos essas duas mesas. A mesa da palavra, o pão da palavra e da Eucaristia. Então, por isso que a igreja no Brasil, nesse sentido, nos lembra que o discípulo missionário não necessariamente conhece o seu Senhor porque estuda, mas porque com ele se encontra. É diferente. É o encontro com Cristo que leva a mudança, transformação necessária para acabar, para dirimir de uma vez por toda o que põe em risco a unidade da comunidade onde Cristo é a sua cabeça. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus, lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Demais, ela inspira o meu povo, ela agita, ela traz tanta paz. Há palavras demais neste mundo, nenhuma delas me libertará. Por viver entre crentes e ateus, ouvirei a palavra dos homens, mas só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Muito bem, a palavra de Deus que nós seguimos hoje, capítulo 1 do evangelista João, versículos de 47 a 51. É a palavra de Deus para nós nesta manhã, na nossa liturgia. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, que é palavra que é caminho, é palavra que ilumina, que nos governa e que nos orienta como comunidade, como povo de Deus,
para o seguimento fiel a Jesus Cristo. Hoje celebrando, né, os arcanjos. Arcanjo significa chefe supremo dos anjos, porque a carta de Judas aplica esse título a Miguel. A igreja estendeu depois a Gabriel e a Rafael. O novo calendário reuniu numa só celebração os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, cuja festa caiu em datas diferentes. Miguel significa quem é como Deus, o significado do nome, cultuado desde os primeiros séculos da era cristã. É lembrado no livro de Daniel. E a carta de Judas mostra em luta contra Satanás, que quer o corpo de Moisés. Também no livro do Apocalipse recorda o combate de Miguel e seus anjos contra o dragão. E Gabriel, força de Deus, né, significa, apresenta-se a Zacarias como aquele que está diante de Deus. Anunciou o nascimento de João Batista e a encarnação do Filho de Deus. Rafael significa Deus cura. Aparece no livro de Tobias como acompanhante de viagem do jovem Tobias. Então veja que os mensageiros de Deus, né, aqueles que anunciam, aqueles que servem a Deus. E no serviço a Deus, eles realizam, cumprem esta vontade dele. Assim como todos nós também somos chamados, né? Chamados a viver, chamados a testemunhar, e aí poder realizarmos sempre aquilo que é necessário, sempre aquilo que é preciso cumprir na fidelidade aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus mandou. Como, por exemplo, o anúncio à Virgem Maria, né? Que conceberia o Filho de Deus, Jesus nosso Senhor. Então que os santos arcanjos intercedam por nós, os anjos da guarda, e continuem nos caminhando sempre, nos levando sempre para o caminho do encontro com Deus. Nossas celebrações deste final de semana, amanhã sábado, comunidade Santa Rosa e comunidade Matriz, às 19 horas. E às 17 horas, nossa carreata, né? Carreata bíblica. E num dos adjetivos, né, e da explicação do dicionário, quer dizer, ou seja, uma das explicações, manifestação, das definições, melhor dizendo, né? Manifestação. Então, a nossa manifestação pública da nossa alegria de celebrarmos a palavra de Deus. Então, venha, participe conosco, seja muito bem-vindo lá no portal, na entrada da cidade, né? Essa manifestação pública e de alegria da palavra de Deus, que deve ser o alimento diário para cada um de nós, né? Lembrava isso esses dias. Toda pessoa que faz o uso, né, do encontro com a palavra de Deus diária, ainda que sejam poucos versículos, esse é aquele que está escalado no time de Jesus. Se a gente não descobriu essa beleza ainda, não faz contato diário, não está na reserva, ainda não chegou nem na reserva, para que pudesse entrar no time de Jesus, né, anunciar e defender sempre a boa nova da fé. Então, às 17 horas amanhã, nossa carreata, nossa manifestação, nossa alegria pública da palavra de Deus. E no domingo, nossas celebrações eucarísticas, 8 horas da manhã, comunidade Santa Luzia e comunidade do Bom Pastor. 9h30, comunidade Nossa Senhora de Fátima e comunidade Matriz. 17 horas, comunidade, 17h30, comunidade Palmeiras, né, que amanhã celebrando o dia também de Santa Terezinha, e às 17 horas, comunidade Santa Cecília. E às 19 horas, comunidade Caiana e comunidade Matriz. Quero enviar um abraço todo especial para a comunidade Água Espalhada, né? Tivemos a celebração lá agora, no último dia 26. Parabéns ao casal, né? Que celebrou seus 25 anos de vida matrimonial e que Deus possa continuar, né? Romério e Zima, fortalecendo vocês na missão, na vida, dando para nós o testemunho necessário para a família, para o bem viver, na alegria do encontro. Então, parabéns a eles e também à comunidade, né? Pela dinâmica, pela celebração, pela acolhida aí que foi feita a esse casal e a todos que lá estavam. Que a graça de Deus, o amor de Deus continue fortalecendo, abençoando a cada um de nós nesse dia e mais este final de semana. E louvamos e agradecemos sempre a Deus pela sua presença no meio de nós. E que a bênção dele, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja junto a você e sua família também neste final de semana. Bom dia a todos,
e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, veio em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teus filhos. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.